Sinta o abraço agora do Espírito Santo. Sinta o calor do Espírito Santo te envolvendo nessa noite. Peça essa experiência. Espírito Santo, eu quero ser abraçado. Eu quero ser abraçada nessa noite. O Espírito Santo vai falar com você. Não tenha dúvidas. Você veio buscar uma resposta e a resposta, você não vai sair sem essa resposta. O Espírito Santo fala nessa intimidade. Diante desse clamor com tanta unção que nós vivemos até agora. Vai pedindo, Espírito Santo, fala. Traz a resposta de um jeito que eu entenda. Você vai ver essa transformação da sua vida. Você vai ver. Você quer ver? Você quer ver para acreditar que para Deus nada é impossível? Você vai ver nessa noite. Vai entregando diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas entrega com confiança. Entrega todos os seus sentidos que o Espírito Santo falou pela voz do Tiago. O seu falar, o seu ouvir, o seu sentir, o seu paladar, o seu olfato. Hoje é noite de cura e libertação. Toca no seu peito e fala: cura-me, Senhor. Solta a sua voz: cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu quero. Eu estou pronto. Meu coração está aberto, Senhor. Cura e liberta. Nessa noite, Senhor. Vai abrindo os seus olhos. Hoje nós vamos viver uma experiência de fé com um personagem da Bíblia que vai falar da sua história. Ninguém vai sair hoje daqui sem encontrar o que você está buscando na história desse personagem. Nós vamos falar sobre Jó. Quem conhece Jó? Levanta a mão. Quem não conhece, você vai viver essa experiência. Quem já conhece vai viver uma experiência única com Jó. Nós estamos no mês de setembro. Nós estamos com o nosso olhar para as pessoas com as doenças psicológicas. Setembro amarelo, né, que o Brasil inteiro está vivendo essa moção. Mas o melhor lugar para a gente entregar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física, é diante da palavra do Senhor. Jó era um homem rico, tinha muitos animais de grande valor, tinha 7 filhos e 3 filhas, um homem casado, um homem com muitos amigos. Jó era próspero. Só que Satanás preparou uma trama para Jó. E falou para Deus: olha, ele só é fiel. Quando Deus falou para Satanás: ó, aquele ali é meu servo, justo, reto, que vive longe do mal. E Satanás falou assim: ele só é reto porque ele tem tudo. Esse filho seu, você dá tudo para ele. Por isso que ele é obediente a você. E Deus falou assim: então você pode tirar. Você só não pode tocar na vida de Jó. Deus falou para Satanás: você pode tirar o que ele tem, que eu sei o coração do meu filho, mas a vida dele você não pode tocar. Jó passou a viver uma tragédia na vida dele. Aquele homem rico perdeu os seus animais, perdeu tudo que ele tinha, os seus filhos morreram. Jó ficou sem nada, a doença acometeu o corpo dele, então ele estava falido. Jó estava sem a segurança dele, Jó não tinha mais saúde. Os amigos de Jó chegaram para ele e julgaram ele ainda. Cada amigo chegava e falava assim: olha, isso aí que está acontecendo com você é pecado. É pecado que você não está revelando, que está escondido dentro da sua vida. Cada amigo ainda na hora que ele mais precisava, apertando ainda mais a dor de Jó. E não parou por aí. Veio a esposa dele e falou: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, homem. O que Jó fez? Que é esse caminho que o Senhor vai nos dar nessa noite. Mesmo que você perdeu tudo, mesmo que você perdeu alguém,
Mesmo que você tenha sofrido por julgamentos, as pessoas que você mais esperava que estivesse do seu lado, te confortando, te dando força, essas pessoas aumentam o seu desespero. Você sabe que Jó passou por tudo isso. Mas Jó, quando ele foi exprimido pelo sofrimento, saiu dele fé. É essa fé que hoje nós vamos abraçar. É essa fé que o Senhor vai hoje te ensinar a pensar, a ter uma mentalidade de quem acredita, de quem confia no poder de Deus. Volta a lembrar agora da dor que você trouxe nessa noite. E nós vamos proclamar uma palavra que Jó proclamou, que fez a divisão, que Jó depois recebeu tudo em dobro. O dobro dos bens, o dobro dos animais. Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu além para Jó. E Deus quer te restituir. Deus quer dar muito mais pela nossa fé. Então diga isso. Sei que tudo podes. E que nada é impossível para ti. Mais uma vez, sei, Senhor, que tudo podes. E que nada é impossível para ti. Essa foi, agora trazer para vocês, esse foi o sumo, que quando Jó foi exprimido pelo sofrimento, pelos acontecimentos de dor, esse foi o suco que saiu desse homem, fé. Palavras de fé, perdendo seus filhos, Senhor, eu sei que tudo podes. Jó disse ainda, nu eu vim para esse mundo, no ventre da minha mãe, nu eu voltarei, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos viver uma experiência, porque muitas vezes nós estamos, quando exprimidos pelo sofrimento, fazendo totalmente ao contrário, entregando desespero, entregando medos, está saindo de nós, muitas vezes como somos exprimidos, reclamação e até brigas com Deus. Mas Jó vem nos mostrar hoje, que a partir dessa noite, o seu pensar vai ser diferente. A partir dessa noite, quando os acontecimentos vierem, você vai entender que tem um propósito de Deus. Então por isso que nós precisamos entender. Aqui no rodapé da Bíblia Ave Maria, fala que Jó compreendeu a intenção e o poder de Deus, que estava fora da compreensão humana. Os nossos sofrimentos, Deus só permite para tirar um bem maior. O problema é que nós não fomos ensinados, a maioria de nós, pelos nossos pais a perder. Que pai que ensina a gente a perder? Nós não fomos ensinados a recomeçar. Nós não fomos preparados para encarar as dores que nós encaramos. E muitos de nós nos prostramos e caímos quando nós perdemos. Muitos de nós ficamos sem chão diante dos acontecimentos, porque nós não fomos preparados para isso. Mas, olhando aqui para a história de Jó, Deus está nos ensinando. Deus não vai permitir que você perca algo, se não for por uma salvação, se não for por um bem maior. Quantas vezes, eu viajo muito para minha cidade, que é interior de São Paulo, e não foi uma só vez, quantas vezes meu carro deu problema no meio da estrada, e eu atrasei uma hora e meia, e depois quando o meu carro foi consertado, você está no meio da estrada e você vê um engavetamento na frente. Louvado seja Deus pelo defeito. Teve uma vez que começou um barulho, parecia um ferro solto no motor do meu carro. Eu parei num posto e não tinha nada no carro. O mecânico levantou meu carro, não tinha nada. Fiquei ali quase 1 hora, eu e minha esposa. E quando eu cheguei mais à frente, tinha um acidente com 2 caminhões. Deus está nos prevenindo de tantas dores. Deus sabe o que está à nossa frente. O teu sofrimento, a gente sabe que dói. Mas muitas vezes nós não estamos preparados. Nós estamos fugindo de encarar a nossa realidade. Então, o primeiro momento aqui é nós entendermos, compreenda a intenção de Deus. Compreenda o que Deus está trabalhando diante de cada situação que nós passamos na nossa vida. Que nós possamos soltar a voz
no meio de um acontecimento, falar: Senhor, eu creio no teu plano. Senhor, eu creio que tu tens o poder. Se é permissão, mostre-me. O que o Senhor está fortalecendo na minha fé com essa situação? Segundo momento, que é o ponto-chave, que é esse caminho que Jó vai nos ensinar a partir de hoje. Declare fé em qualquer tribulação. Declare fé. A nossa boca, nós precisamos trazer isso como um hábito para nós, de começar a ter palavras de fé. Principalmente na hora que nós estamos nos momentos mais difíceis. Porque quando nós estamos pensando com o pensamento de quem crê, pessoas que alcançam milagres, pessoas que vivem o extraordinário de Deus, para conversar com ela 10 minutos. Ela pensa no milagre. Ela vive o milagre. Ela fala de milagre. E se alguém falar algo contrário, ela combate a fala de qualquer pessoa que coloca ela para desistir dos sonhos dela. O milagre começa aqui. Essa nova mentalidade que Deus quer te dar, que Deus quer me dar nessa noite, de começarmos a olhar para Jó, todas as vezes que a gente começar a reclamar, opa, Jó está me mostrando que nós precisamos ter palavras de quem crê, de quem diz como Jó disse: sei que tudo podes. Recebeu aquele diagnóstico médico: Senhor, eu sei que tudo podes, nada é impossível para ti. Às vezes nós estamos ouvindo a voz de muitas pessoas, como a mulher de Jó tentou desanimar ele, mas ele não permitiu. Como os amigos tentou colocar uma culpa nele pelo sofrimento, mas ele não permitiu. Mas e nós? Quem são as pessoas que têm colocado mais peso no seu sofrimento? Quem são as pessoas que nós estamos dando ouvido e que nós estamos ouvindo mais as pessoas do que a voz de Deus? Então nós precisamos declarar: Senhor, eu sei que tudo podes e que nada é impossível para ti. Fala para quem está do seu lado: o Senhor tudo pode na sua vida. Fala com força, convencendo: o Senhor tudo pode. Para de reclamar. Para de chorar. Para de ser vítima. Gente, quando nós aceitamos a posição de vítima, nós nos acomodamos no problema. Deus não criou nenhum de nós para ser vítima de todas as coisas. Deus não criou cada um de nós para parar no meio da nossa missão. Lembra Josué? Moisés estava liderando o povo de Deus lá no deserto. Aí, o apoio dele, a segurança de todo mundo, morreu. Josué sentiu medo. O medo é natural, mas o medo não pode nos paralisar. E Deus falou para Josué: Josué, não temas, eu estou contigo por onde fores. E Deus está falando para você agora: não temas. De repente você perdeu a pessoa que era a segurança, que você se apoiou. E Deus está dizendo: eu sou a sua segurança. Eu estou contigo por onde você for. Proclame que eu, o teu Deus, pode tudo nessa situação que você está vivendo. O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome dEle. Que essa palavra de hoje venha curar a nossa maneira de encarar os problemas. A gente sabe que o pior não é o que acontece com a gente, é como nós nos comportamos com o que acontece com a gente. Entendeu? O pior não é o que acontece com o Rodrigo. O pior é como o Rodrigo se comporta com aquilo que acontece com ele. E nós vamos dando espaço para viver essa fragilidade emocional. Nós falamos dos sentidos aqui. Deus o dia inteiro hoje falava assim, ó: sentido, sentido, sentido. E aí o Tiago veio falar dos sentidos aqui. Quantas pessoas nesse mês de setembro estão sem sentido de vida? Quem conhece alguém sem sentido de vida, depressivo? Levanta a mão quem conhece. Olha quantas pessoas ao nosso redor que estão sem sentido de vida. Como que nós perdemos o sentido de vida? Primeiro, nós começamos a abrir mão dos nossos sentidos. Nós não falamos. Nós temos medo de falar. Nós temos medo de
de se posicionar. Quantos relacionamentos, e a gente consegue diagnosticar rapidinho. Chega em casa, o que nós vamos jantar? Tanto faz. Onde nós vamos hoje? Tanto faz. Vamos viajar? Vamos para esse ou para aquele lugar? Tanto faz. Se você está tendo um tanto faz no seu vocabulário, você está entregando o seu sentido de falar para outra pessoa, o seu sentido de escolher. Começa a fazer escolhas, porque às vezes nossos pais escolheram tanto pela gente, que nós não aprendemos a fazer escolhas. Aí nós já perdemos o primeiro sentido, de fazer escolhas, de dizer o que nós sonhamos, do que nós gostamos. Aí nós começamos a não ouvir mais, perdemos o sentido do ouvir. Nós não paramos mais para ouvir, nós não escutamos mais a voz de Deus, e aí nós vamos perdendo mais um sentido do ouvir, e aí nós vamos perdendo os outros sentidos, do toque. Quantas famílias que não se abraçam mais? Quem que é a pessoa que você tem loucura de ter um abraço, e que faz tempo que você não ganha esse abraço? Resgata esse sentido, porque se a gente perder os sentidos que nós temos, no final a gente tem essa sensação dessa falta de sentido de vida. Por isso que aqui o Senhor está nos dizendo por Jó. O Jó, ele declarou fé. O Jó confiou nesse Deus que poderia resgatar o seu sentido de vida. Jó declarou fé, ele falou, ele usou o sentido de falar para combater todas as palavras que queria fazer que ele parasse pelo meio do caminho. Jó, ele ouviu a Deus, mesmo sem compreender humanamente, mas ele esperou de Deus a resposta, e não foi pela conversa das pessoas que queria que ele amaldiçoasse ao seu Deus, que queria que ele parasse na fé pelo meio do caminho. E Jó teve tudo restituído, ele pôde abraçar novamente uma família completa, como nós temos hoje essa promessa de Deus, de a gente abraçar o que é para nós, abraçar essa promessa de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo? Levanta a mão. Imagine agora 3 pessoas que trabalham numa mesma empresa. Às 2h dessa quarta-feira foram demitidas essas 3 pessoas, sem esperar. A primeira ficou sem chão, começou a olhar para as contas, para o filho, começou a olhar para a situação que já estava difícil trabalhando, saiu desesperada, ligou para todo mundo para apontar o dedo que puxaram o tapete dela, foi para casa, chorou, ficou sem chão. A segunda pessoa que foi demitida, 2h, saiu de lá, pegou o telefone, falou: não, eu já aprendi o suficiente nessa profissão. E começou a ligar para todos os contatos dela. Começou a buscar sua recolocação no mesmo dia. Começou a reconhecer todo o talento, tudo que ela sabia fazer para se recolocar novamente no mercado de trabalho. E uma terceira pessoa, que passou pela mesma dor, na mesma situação, 2h foi demitida. Dali, ela começou a montar um plano de negócio, começou a ver que ela entendia como funcionava aquele modelo de negócio, e ela foi montar a sua empresa para ter uma situação melhor ainda do que ela estava. Não é a mesma situação? Não é a mesma dor de todo mundo? Quem é você nesses 3 exemplos? Fala para Deus agora. Quem é você? O exemplo número 1? Você tem chorado? Você tem buscado culpados? Você tem já corrido atrás de imediato? Ou você tem pensado melhor, sabendo que quando fecha uma porta, Deus abre uma janela muito maior para a sua vida? Quem é você? Essa história de Jó, vamos imaginar esse homem recebendo as notícias todas. Ele rico e de repente ele falido. Imagine como uma cena esse homem. Eu já fui Jó. Até 2018 eu tinha um apartamento maravilhoso, meu casamento,
Estava perto de uma família extraordinária, minha família é fantástica. Muitos amigos, uma profissão que eu sempre me realizei. Sou jornalista de formação e fui muito realizado. E de repente, depois desse período até 2018, eu perdi um imóvel. Eu estou longe da minha família. Eu perdi os meus amigos. Eu estou dentro dessa história de Jó. Eu sei o que é perder. Louvado seja Deus, porque eu já estava vivendo em comunidade. Porque se eu tivesse perdido um imóvel... É fácil conquistar um imóvel, gente? É do dia para a noite para comprar um apartamento? Eu perdi um imóvel inteiro. Eu perdi outras coisas. Até a cachorrinha morreu. E agora você, coloca-se agora nessa história. Jó, o Rodrigo já foi Jó. Aonde você é Jó? O que você perdeu? Que você não aceitou até hoje? O que já falaram para você que você se reconhece agora nessa história de Jó? Aonde você está nessa história de Jó? Coloque-se de pé. Porque se Deus permitiu que Jó perdesse tudo, Deus também, pela fidelidade e pela oração dele, restituiu e muito além. Se você se encontrou como alguém que perdeu algo, Deus vai cumprir essa palavra até o final na sua vida. Deus vai te restituir aquilo que você perdeu. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai te curar nessa noite de todo pensamento que já terminou, de todo pensamento que você não consegue mais, de todo pensamento que as pessoas têm culpa. O Senhor nessa noite está te libertando, está te fazendo uma pessoa nova. Vai levantando os seus braços e vai proclamando: Senhor Jesus, Senhor Jesus, sei que tudo podes, sei que tudo podes, e que nada é impossível para e ti. que nada é impossível para ti. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Um dia eu fui Jó, Um dia eu fui Jó, e agora, Senhor, e agora, Senhor, eu tomo posse eu tomo posse dessa promessa, dessa promessa, porque na minha vida porque na minha vida tudo vai ser restaurado, tudo vai ser restaurado, porque o Senhor me deu, porque o Senhor me deu, o Senhor levou, o Senhor levou, e eu glorifico o seu nome. e eu glorifico o seu nome. Eu me despeço Eu me despeço daquilo que já passou na minha vida. daquilo que já passou na minha vida. Eu honro agora Eu honro agora os meus os familiares meus familiares que já voltaram para o Senhor. que já voltaram para o Senhor. E eu glorifico o Senhor Eu glorifico o Senhor por ter me permitido por ter me permitido viver com uma pessoa tão fantástica, viver uma pessoa tão fantástica, mas que agora eu devolvi para o Senhor. mas que agora eu devolvi para o Senhor. Senhor, eu glorifico a minha vida profissional. Senhor, eu glorifico minha vida profissional. Tudo que eu já vivi, Tudo que eu já vivi, louvado seja o Senhor. louvado seja o Senhor. E mesmo que E hoje mesmo que hoje eu esteja vivendo uma reconstrução, eu esteja vivendo uma reconstrução, eu tenho os meus olhos eu tenho os meus olhos em algo muito maior, em algo muito maior, porque eu creio porque eu creio nesse Deus de Jó, nesse Deus de Jó, no meu o Deus, meu Deus, no único Deus, o único Deus, que nessa noite nessa noite muda a minha visão, muda a minha visão, muda as minhas palavras, muda as minhas palavras, muda os meus pensamentos. muda os meus pensamentos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.